Olá, começa agora o Coletiva. Hoje vamos falar sobre uma tribo diferente, que no mínimo desperta a atenção das pessoas. Os góticos. Eles são conhecidos pelo jeito de se vestir e a maneira diferente de encarar a vida. Isso, inclusive, gera medo e preconceito na maioria das pessoas. Para falar um pouco mais sobre os hábitos e costumes dessa tribo e também sobre os mitos que existem em torno dela, convidamos Tatiana Sambinelli, adepta do estilo e que trabalha na loja Exótica, uma das mais importantes nesse segmento. Obrigado, Tatiana, pela sua participação. Obrigada. E para nos ajudar na entrevista com a Tatiana, o Coletiva também recebe a participação das alunas do primeiro ano de jornalismo, Priscila Moreira, Michele França, Sara Lima, Luana Alcântara e Ana Fernandes, do quarto ano de jornalismo, além de Carolina Pulga, do segundo ano de artes cênicas. A literatura é uma das fontes de inspiração para os góticos. A poesia, principalmente, consegue refletir a maneira como a tribo encara a vida. A obra do poeta simbolista brasileiro Augusto dos Anjos pode ser considerado como um exemplo dessa influência. Confira um trecho da poesia Solitário, na interpretação de Tiago Escobar. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Cada gótico tem um estilo próprio. Ainda assim, é possível detectar aspectos em comum entre eles. De modo geral, eles gostam de roupas pretas e da noite. Existem inclusive alguns mitos que a tribo carrega, como a de que os góticos só visitam os cemitérios à noite, ou ainda que sejam satanistas. Tatiane, como aconteceu esse primeiro contato com o universo gótico? Bom, primeiramente, assim, o meu primeiro namorado, né, ele me mostrou algumas bandas, tal, e eu comecei a me interessar por rock. Mas assim, eu nunca tive amigos mesmo. Desse meio, no início eu era sozinha. Então, depois que eu terminei o namoro com ele, eu fui por conta própria mesmo. Eu comecei a pesquisar na internet. E eu queria muito saber qual o significado de tudo assim que ele me falava. E aí foi surgindo assim o interesse. Na sua visão, o que difere o gótico das outras tribos urbanas? Seja dos rappers, dos metaleiros, dos punks? Olha, geralmente as tribos urbanas, elas costumam se apoiar em ideologias, né? Lutar por uma causa, seguir determinadas regras ali dentro do movimento. Mas o gótico em si, ele não é exatamente uma ideologia. Ele é como se fosse uma espécie de estética mesmo. Não chega nem a ser uma filosofia de vida, como muitos dizem. Mas talvez se aproxime mais disso. Ele é uma estética para estar sendo apreciada mesmo, é uma coisa de identificação. E, Tatiane, assim, todo mundo sabe que existe certo preconceito de adolescentes, como principalmente de pessoas mais de idade, né? E como foi a reação da sua família quando você decidiu seguir esse estilo gótico? Olha, minha família estranhou um pouco, assim, essa questão da roupa, das músicas, mas eles aceitaram, assim, uma boa, tranquilamente. Mas acho que o que pesou mais foi a questão da religião, entendeu? Eles começaram a perceber que eu estava muito interessada em religião, em estudar simbologia, então eles começaram a perceber um certo interesse, assim, e eu comecei a me distanciar um pouco da religião onde eles tinham me criado, né? Então isso para eles foi um pouco chocante. E que religião você tem? Olha, meus pais, eles me criaram dentro da católica, mas assim, a partir do momento que eu até tive esse interesse, comecei a ler, eu comecei a ver coisas do qual eu não concordava e aí fui seguindo em frente, né, com os meus próprios pensamentos. E fora de casa? Na escola, no trabalho? Olha, no trabalho nem tanto, né, porque eu trabalho numa loja que mexe com isso, então é bem bacana, assim, né, o movimento lá.
Mas assim, às vezes até mesmo lá passa gente na vitrine, xinga, zoa. Então assim, é bem desagradável assim, você vê que as pessoas julgam muito só pela aparência, né? E às vezes na rua mesmo, quando eu tô andando, sabe, pessoas xingam sem saber, não sabe nem por que tá xingando, né? E por que surgiu esse interesse de participar de uma tribo? Não, assim, de início não foi de participar de uma tribo, né? Na verdade, eu comecei, assim, achando bonito. Assim, sabe, escutei uma música, vi algumas coisas, comecei a achar a estética bonita. Aí, a partir daí que eu comecei a ir entrando, assim, mas não foi uma coisa de decidir, foi uma coisa de identificar mesmo. E você acha que essa coisa de melancolia, tristeza, que as pessoas caracterizam muito, tem a ver mesmo com vocês? Ou isso é que a gente julga só por olhar, só pela roupa? Olha, muita gente me pergunta assim, né? Ah, você é triste? Olha, meu, não tem como uma pessoa ser alegre 24 horas ou ser triste 24 horas, isso não existe. Então eu acho que assim, a nossa estética tem a ver sim, com negativismo, com melancolia, com mórbido. Um pouco de revolta também. Isso, até um pouco de revolta também, né? Mas assim, tem bastante a ver com isso, a estética, mas não necessariamente que as pessoas tenham que carregar esse estereótipo, né? Isso daí já é uma coisa muito taxada mesmo, inclusive pela mídia. E qual que você acha que é, por se diferenciar, né, o gótico na questão de arte, como literatura e música, por que você acha que tem tanta essa identificação com as formas de arte? E não só música como a maioria dos outros Você estilos? dizer pessoalmente ou Os dois. em geral? Olha, eu particularmente me interessei muito, eu achei muito bonito, tudo. Assim, a música me fascinou. Aí depois eu comecei a ver um pouco de arquitetura e tal. Mas assim, o mais forte pra mim é a música. Eu acho uma coisa assim incrível. Sei lá, as pessoas hoje em dia, elas estão buscando assim também coisas diferentes. Algumas pessoas começam a ler, começam a se questionar os seus valores e começam a tentar procurar alternativas novas. E muitas vezes essas pessoas acabam se agregando a alguma tribo ou se identificando com algo, né? E aí que começa essa coisa de ser gótico, ser punk, ser rapper, né? E quanto aos rituais, existe essa coisa de cemitério, de estar indo em cemitério, alguma coisa assim que vocês têm que fazer? Como é que funciona? Olha, eu costumo dizer que assim, existe gosto pra tudo e existe idiota pra tudo. Tem gente que vai no cemitério? Tem. Só que existem pessoas e pessoas. Tem gente que vai no cemitério por causa da arte mesmo, cemiterial, das esculturas que tem ali, da beleza mesmo. Até o cemitério da Consolação ele é muito conhecido por isso, né? Que tem vários góticos que costumam frequentar, porque o ambiente é bonito. Tem gente que curte, acha uma coisa meio poética, né? Meio viagem. Mas assim, tem gente também que vai pro lado do vandalismo. Sempre tem, em qualquer tribo. Entendeu? Tem gente que vai para causar, para beber, para fazer sexo, entendeu? Mas isso não é uma coisa assim que, meu Deus, todo mundo é assim. Não, é sempre um ou outro ali, né? Meio podre no meio. Mas acho que assim, de resto, todo mundo é bem, assim, na paz, tá? Tatiane, na sua visão, por que acessórios como crucifixos ou mesmo o anque egípcio é tão atribuído à cultura gótica? Então, uma questão assim, realmente da religião. Né? Não que o gótico siga exatamente uma religião, na verdade isso é por conta de cada um, né? Mas assim, religião está sempre muito ligada a simbologias, né? Enfim, aí tem toda aquela coisa de o anque, o crucifixo. Então, todo mundo quer usar, assim, tem gente que às vezes usa e nem sabe por quê, né? Mas tem gente que já não, tem gente que já se informa e tal. Mas assim, simbologia é uma coisa bem presente mesmo, é uma coisa bem interessante. E a questão do preto? Em que momento a cor preta foi associada ao movimento gótico, à estética gótica, como alguns queiram? Olha, cada um tem a sua versão sobre isso. O que muito se fala é que o preto ele é como se fosse uma forma de luto, um luto simbólico, um luto pela morte da alma humana, entre aspas. É como se o ser humano ele vem se corrompendo, né? O ser humano... Você vê guerras, mortes, fome, você vê uma série de coisas no mundo que chega a ser revoltante. Então é como se a gente estivesse de luto por isso, assim. É uma coisa... A gente olha o mundo, assim, realmente de uma forma até triste, né? Porque, as coisas
parece que o ser humano evolui, mas a coisa não melhora, né? Então é uma espécie de luto mesmo. Mas a cor preta em si, se você pegar ao longo da história, ela sempre teve uma ligação assim entre o mórbido, né? Não só o luto, mas o mórbido no geral. Então por isso da cor preta. E você considera que obras como o Gabinete do Dr. Caligari, o Drácula ou mesmo Nosferatu tenham de alguma forma difundir essa ideia da cor preta? Seja através do visual, daquela capa de atores como Bela Lugosi, por exemplo? Com certeza, com certeza. O cinema, assim, tanto o cinema quanto as bandas também, né, que usavam preto. Foi uma coisa, assim, que reforçou mais ainda esse estereótipo de gótico usar preto. Mas, na verdade, não que a gente use isso 24 horas por dia. Eu acho que, assim, todo mundo tem direito de usar a cor que quiser, a cor que gostar. Mas é uma questão de repente, se identificar mais, assim, é uma marca nossa, né? Mas ninguém é obrigado a ficar preso nisso, né? Ainda falando em cima desse tema, qual a sua visão a respeito do gótico ser associado com o vampirismo? É correto essa associação? Não que seja incorreto, né? Na verdade, justamente pela questão do cinema, pela questão da literatura, o vampiro ele é um ser ali, um personagem que está sempre muito presente em histórias de terror, né? Histórias mórbidas, obscuras. Então a gente acaba sentindo um certo fascínio, uma certa atração por isso, né? A gente acaba se identificando com esse personagem. E até assim, o fato de muitos góticos cultivarem a pele clara, essa coisa de passar pó de arroz, pancake para ficar mais claro, é por causa realmente do personagem vampírico. A música sempre teve papel importante entre os góticos. Aliás, o movimento gótico nasceu de um tipo de música derivada do movimento punk, o chamado pós-punk. Vamos ouvir um trecho de um som que ilustra bem essa fase. Undead, 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 the virginal brides file past his tomb. Tati, qual a sua avaliação a respeito de músicas como a Bela Lugosi's Dead, que acabamos de ouvir, e outras como Lullaby, do Cure, ou mesmo The Boy Turned His Sides, do The Smiths? Elas são lindas, elas são praticamente as pioneiras, assim, né, do movimento. Não exatamente o movimento, né, mas elas são as pioneiras, assim, dessa estética na área de música. Quais os grupos que, na sua visão, ilustram bem o começo da cena gótica nos anos 80? Olha, dos pós-punks, Bauhaus, Joy Division, Depeche Mode, Sister of Mercy, todos esses. E tem outros também, né, que não se encaixam exatamente no pós-punk, como Cocteau Twins, Dead Can Dance, enfim, tem muitas subdivisões aí. E dessas bandas, quais são as suas favoritas? Olha, eu adoro, assim, o Depeche Mode. Adoro. Na sua visão, existe o chamado Gothic Metal, ou metal gótico? Depende do seu ponto de vista. Muita gente defende ferrenhamente que existe o Gothic Metal e tem gente que diz que não. Olha, o termo está errado. Para início de conversa, assim, Gothic Metal já é um termo assim, meio deturpado para ser usado. Mas, de qualquer forma, eu acho que a partir do momento que tem pessoas ali dizendo que existe, então é bom, de repente, dar uma verificada, sei lá. Eu acho que assim, a gente está muito preso a essa coisa de gótico oitentista, de raiz. Mas eu acho que seja possível misturar o gótico com outros segmentos, como metal, por exemplo. Pode, de repente, até se tornar uma evolução isso. Por mais que tenha essa rixa entre tribos, mas isso pode estar trazendo um som novo, né? E eu acho que a partir de um som novo pode estar trazendo classificações novas também. Uma das questões que sempre gera polêmica dentro desse universo musical é o da banda Evanescence. Você considera que o Evanescence traga, de algum modo, algo relacionado à estética gótica para a música? Olha, eu não vou dizer que ela é uma banda gótica, mesmo porque ela foge totalmente desse som pós-punk. Mas ela é uma banda que tem, sim, elementos, né, influências assim, do dark, do obscuro, ela realmente tem. Mas é aquela coisa, ela é uma banda que ela não se encaixa em nenhum rótulo. Então as pessoas precisam muitas vezes estar classificando, estar chamando, já é isso ou é aquilo. Então às vezes fica muito fácil chamar de gótico, né? Mas não que exatamente ela seja isso. E você falou que você gosta de Depeche Mode.
O Marilyn Manson regravou uma música do Depeche Mode que foi o Personal Jesus. O que você achou dessa versão? Eu achei muito bacana, assim. Eu gosto muito do Depeche Mode, mas também gosto muito do Marilyn Manson, apesar de um não ter nada a ver com o outro. Mas, assim, eu achei que ficou muito bacana a regravação da música, assim, a mixagem. Ficou bem... também? Gostei do clipe porque eu gosto das temáticas do Marilyn Manson. E falando um pouco a respeito do Marilyn Manson, você considera que ele ainda seja esse ídolo satânico que atrai tantos jovens ainda hoje? Olha, o Marilyn Manson, ele é um personagem satânico. O pessoal acha que ele é do demônio, que ele é padrinho da igreja satânica. Gente, é puro marketing. O cara é um baita de um cético, né? E ele tá ali só interpretando um personagem e ganhando dinheiro com aquilo, né? Coisa que muita gente faz na mídia, né? Isso não é nenhuma novidade. E a respeito de grupos novos como Lacrimosa, Theatre of Trash, Tristânia, qual a sua visão a respeito dessas bandas? Foi exatamente o que eu disse. Tem gente que diz que o Gothic Metal não existe. O termo pode até estar errado, mas assim, essas bandas, elas também trazem o mesmo tipo de temática, apesar da sonoridade misturar o metal. Eu acredito que elas, no futuro, assim, elas possam assim, ser mais aceitas assim, pela cena, porque até agora elas estão muito excluídas, mas eu acredito que elas possam sim, ser uma espécie de evolução. Tati, e qual a importância, se é que tem uma importância, das letras dentro das músicas feitas pelas bandas, tanto dos anos 80 como das atuais? Olha, geralmente elas são baseadas no ultrarromantismo, no decadentismo. Então, assim, tem uma ligação. Às vezes, por mais que você pode pegar um post-punk ou um gothic metal, enfim, você pode até pegar uma música industrial, que é mais eletrônica, mas você vê que tem linhas, assim, de raciocínio muito parecidas, assim, nas letras, questionamentos parecidos, a própria poesia, assim, o próprio ritmo, assim, arrastado, é o mesmo, entendeu? Então, por mais que você mude a sonoridade, as letras ainda têm temáticas envolvidas, né? E, Tati, assim, dentro da música gótica existem vários estilos, assim como diferente do rock, que é rock, diferente do, assim, gótico, existe música eletrônica, existe meio voltado pro rock. Isso muda no estilo da pessoa de ser, do que ela curte de música ou não? Olha, quando a gente fala gótico ou dark, você está generalizando, assim como a gente fala rock, está generalizando, né? Mas assim, de essência é basicamente o mesmo, assim, o tipo de identificação. Mas tem, sim, várias vertentes ali, né? Várias subdivisões ali no meio. Como, por exemplo, tem gente que curte mais metal, tem gente que curte mais pós-punk, gente que curte mais a área de industrial, que é voltado para o eletrônico, para o EBM. Tem outras divisões, assim, não tão comuns, que é o synth pop, o dark wave, o new wave. E, assim, tem coisas até que o pessoal hoje, né, hoje em dia curte, por exemplo, até às vezes black metal, new age, que não tem nada a ver diretamente com a cultura, mas o pessoal às vezes engloba também no meio da salada. Mas isso influi na forma de se vestir ou não? Isso é meio que geral? Um pouco. Olha, tem gente que às vezes se veste uma coisa mais vitoriana, mais medieval. Outros se vestem mais assim, estilo vampírico. Outros já não, outros já vai para uma coisa bem cyber, assim, bem futurista, entendeu? Vai muito do tipo de banda que você curte. Sim, influi bastante. Influi Tati, bastante. E as casas noturnas e os festivais, você acha que eles são importantes para continuar mantendo o estilo e a subcultura? E até que ponto você acha? Olha, com certeza, porque assim, o que eu vejo muito hoje é o pessoal participando na internet, no Orkut, debatendo sobre o que é o ser gótico, mas assim, você precisa também não só de uma participação teórica, mas de uma participação prática também, de conversar, entendeu? De interagir. Então eu acho que lugares como Madame Satã, por exemplo, são assim lugares para você estar vivenciando mesmo, na prática, né? O que é ser gótico. Até porque você encontra com pessoas que às vezes têm mais ou menos a mesma ideologia e são trocadas, né? Então... dá pra você, assim, ir viajando, assim, né, nos pensamentos e tal. E você foi em quais festivais góticos? Porque tem o Gotham City, tinha o Cabaré, você chegou aí em quais? Olha, aqui de São Paulo, assim, eu já fui em vários, mas assim, eu não curto muito vir pra São Paulo, porque é meio longe. Eu fico mais ali pelo ABC. Então, assim, eu sou bem eclética. Então, eu ia no Front, no Lola, no Catedral, no Vulcana, coisas que englobam rock no geral. Ok, o Coletiva vai para um rápido intervalo.
No próximo bloco, vamos continuar a conversar um pouco mais sobre o universo gótico. Não tenha medo, continue ligado, a gente volta já. E voltamos com Coletiva. Hoje estamos recebendo Tatiane Sambinelli para discutir um pouco mais sobre a tribo gótica. Aliás, o próprio termo gótico gera algumas discussões entre os próprios adeptos. Por que acontecem tantas discussões assim? Olha, o problema é com a palavra. Primeiramente, a palavra gótica foi usada assim, na Idade Média, né, para designar, tipo, tinha lá os godos, enfim. E surgiu disso. Tinha toda uma arquitetura que eles criaram, que na época era considerada um lixo para a época, né? Então, assim, o termo gótico foi uma coisa utilizada de uma forma pejorativa, né? Muito tempo depois, quando surgiu ali os punks, os pós-punks, mais ou menos na década ali de 80, deu-se um apelido de gótico. Só que, assim, de uma forma pejorativa novamente, entendeu? Porque, os caras são depressivos, os caras são negativos, assim como aquela arquitetura que tinha ali antigamente. Mas um não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o outro. Então, assim, esse apelido de gótico já começou errado, entendeu? O termo já começou zoado por aí. E depois também, muitas outras coisas começaram a levar o rótulo de gótico, né? Depois... quando o gótico entrou um pouco em declínio, né? Depois veio a década de 90. Então, bandas de metal começaram a ser chamadas de góticas. Coisas mórbidas, assim, mas que não necessariamente tinham a ver com a tribo, começaram a ser chamadas de góticas. Assim, começou a se apelidar tudo de gótico, né? Então, o termo já começou meio errado. E até também... Quando o gótico existiu na Europa e veio para o Brasil, veio com outro nome, veio com o nome de Dark, sendo que são a mesma coisa. Enfim, e até, se eu não me engano, no termo em inglês, existe o goth e o gothic, que também tem diferença, enfim. Uhum. E na sua visão, por que existe os chamados góticos trevosos, esses termos tão característicos dentro do universo gótico, que quem convive diariamente com isso sabe exatamente o que ocorre? Olha, gente muito exagerada. Sempre tem gente muito fanática. Então, você vê pessoas no Orkut, assim, com o nick 666 from hell. Poxa, um exagero, assim, sei lá. Tem gente que a gente chama de trevoso, então a gente chama de true, né? Que é pra tirar um sarro mesmo, de gente que às vezes é muito artificial, carrega tanto que chega a ser falso. Se fala muito na questão dos posers. Em qualquer tribo urbana se comenta, aquela pessoa é um poser, ou seja, uma pessoa fake, uma pessoa que não é real, que não transmite aquela ideologia de uma forma verdadeira. Você acredita que dentro do universo gótico exista realmente posers? Olha, eu não até acredito que exista, mas não chamaria exatamente de posers. Eu acho que em todo meio tem pessoas ou alienadas demais ou bitoladas demais. Entendeu? Sempre vai ter aquela coisa de pessoa que se fecha muito dentro daquilo, né? Ou pessoa que tá ali e não sabe nem o porquê, né? Existem muitos adolescentes góticos ou é coisa do pessoal mais velho, dos 20 e poucos anos? A grande maioria é adolescente, até para quem frequenta uma das casas, por exemplo, que é a Tribe House, que é muito frequentada agora. A maioria assim é adolescente mesmo. Não acho que isso seja ruim. Mas muitos deles estão super mal informados, eles acham que o gótico se resume a meia dúzia de bandas, sendo que a coisa começa lá nos anos 80. E assim, o que acontece com isso? Porque o gótico existe há muito tempo, assim, relativamente desde os anos 80. E o que acontece com as pessoas? Elas são adolescentes góticos e depois elas desviram, assim, o que acontece? É uma questão assim, tem gente que às vezes se identifica ali no momento. Eu acredito que nos anos 80 teve assim um pessoal que entrou meio que por modismo, meio que por, sei lá, né, deu vontade, deu na telha, foi lá e entrou. Tem gente que depois que vê que não é aquilo que gosta de verdade, aos poucos vai saindo.
Ou então, às vezes, a pessoa continua curtindo, mas para de andar com as vestimentas por causa do preconceito que ela sofre. Tem muita gente ainda mais velha que ainda gosta, mas que não se veste, prefere se manter no anonimato, que é para não sofrer com a sociedade depois, né? Mas você concorda que, na visão da sociedade, uma pessoa que se veste de preto, que tem aquele ar sombrio, é condenada, independente do que ela é por dentro, né? Fisicamente, a gente vive num mundo que julga pela aparência. Existe, né? Mas concordar, eu acho que as pessoas têm muito a mania de pré-julgar o que elas não conhecem. E esse é o grande mal da humanidade, né? A falta de empatia, às vezes. Tati, a gente vê que hoje tem muitas pessoas que são adeptas a esse estilo. E desde os anos 80, quando começou a surgir, você acha, na sua opinião, que isso foi aumentando, que foi sendo mais divulgado ou que não? Olha, teve épocas de pico e épocas de declínio, né? Igual os anos 80 foi uma época de pico, principalmente aqui no Brasil, em 1984, 85, foram épocas de pico. Depois, anos 90, teve um certo declínio, entrou aquela fase mais do metal, heavy metal, o grunge, então teve um certo declínio. Mais ou menos por volta de 1984 já teve um pico de novo, que começou com algumas bandas, tanto bandas de gothic rock, algumas de industrial também, e outras surgiu o gothic metal também. E as bandas que são mais recentes, surgiram de um tempo para cá, você acha que tem muita diferença das mais antigas, ou são basicamente a mesma coisa, assim, o mesmo estilo? A questão de sonoridade tem bastante diferença, sim. Mesmo porque os recursos que a gente tem hoje, dá para misturar muito mais, assim, fazer muita mixagem, mistura, enfim. Dá para fazer uma série de coisas que antigamente já não se tinha esses recursos. Então, hoje em dia, cada dia que passa, surgem coisas assim que você não imagina. E você acha isso negativo ou positivo? Eu acho positivo, é legal, acho que é bom estar sempre evoluindo. Eu não acho legal ficar parado em uma coisa. E existe alguma banda brasileira que vocês gostam, que vocês curtem? Olha, depende, que é aceita pelo movimento, Zigurate, por exemplo, Plastic Noir, entendeu? Tem algumas que são aceitas pela cena. Agora, tem outras, por exemplo, que alguns góticos gostam, mas elas são voltadas para o metal, como Imago Mortis, Pétalon, Tuata de Danann. Os góticos também gostam, só que não é aceito dentro da cena. Fora do movimento de vocês, tem algum som que você curte, tirando o rock? Tem alguma coisa que você gosta de ouvir? Olha, eu particularmente gosto muito de MPB, de Ana Carolina, Chico Buarque, e também gosto muito de New Age, assim, que é uma coisa bem calma, bem light. Então, acho que dá para variar um pouco de vez em quando. Tati, e voltando à questão da religião, você acha que grande parte dos góticos são ateus ou isso já não tem nada a ver? Isso é que a sociedade pensa? Não. Por incrível que pareça, boa parte dos góticos tem religião. Por incrível que pareça. Na verdade, a subcultura gótica ela é laica. Ela não é adepta, né, a se fechar a uma religião. Cada um tem o direito de escolher a religião que quiser dentro do gótico. Mas assim, as que têm maior influência seria, por exemplo, a Wicca, né, a católica, enfim, tem a agnóstica, ocultista, elas estão muito presentes ali. O cinema também disseminou essa estética de comportamento gótico e obras como Drácula, de 1931, Nosferatu e O Gabinete do Dr. Caligari se tornaram verdadeiros filmes cults para os adeptos. Além desses, algumas obras mais modernas reforçaram a presença gótica na mídia atual. Podemos notar o universo gótico ligado a muitos filmes, com a temática dos vampiros. Tati, obras como as animações atuais, como Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver de Tim Burton, você considera que seja uma nova vertente dentro do cinema focado no gótico? Olha, não que seja uma vertente. Às vezes não é uma questão do filme em si, ou da literatura, que seja ser gótica, mas é uma questão do gótico se identificar com aquilo, entendeu? Mas não que o que a gente se identifique seja necessariamente gótico. Quando você fala de gótico, você está tratando de uma tribo, e não de uma literatura ou de um cinema, assim. Mas eu acredito que
por maioria, sim, ele é apreciado, né? O Estranho Mundo de Jack, Noiva Cadáver. Eu acho que é uma forma nova, assim, também, né? De, sei lá, de estar mostrando esse mundo. Uhum. E ainda focado nesse assunto, qual a sua visão a respeito de jovens, adolescentes, entre 17 e 18 anos, que se vestem de maneira semelhante ao ator Mark Dacascos na série O Corvo? Olha, é aquela coisa, é bacana, assim, na adolescência sempre tem essa coisa de identificação e de querer se parecer com alguém. Geralmente pegam muito de banda ou às vezes de algum personagem. Tem gente que exagera, tem gente que às vezes começa a achar que é a pessoa, né? Aí eu já não acho legal. Mas até um certo ponto é bacana, é legal até, né? Essa coisa de imaginação, enfim, um refúgio. Em 1992, a TV Globo realizou uma das produções mais cultuadas dentro desse universo, que foi a novela de Corpo e Alma, cujo personagem principal era o gótico Reginaldo, interpretado pelo Eric Johnson. Qual a sua visão a respeito daquela trama e se o que foi passado ali correspondia à realidade do gótico mesmo? Assim, eu acho que o grande problema não é divulgar. O problema é não divulgar da maneira correta. O que as emissoras muitas vezes fazem com essas propostas de mostrar o que é o gótico, até o SBT e a Globo já fizeram várias vezes, muitas vezes eles acabam falando que eles acham que é o gótico. Eles acabam deturpando esse estereótipo, entendeu? Eles acabam criando uma coisa assim totalmente como esse personagem. Pô, ele dormia num caixão. Quer dizer, não tem assim, foge muito da realidade. Ainda falando dessa questão do caixão. No final de 2006, um casal da cidade de Franca foi acusado do roubo de um caixão naquela região. Eles acabariam sendo convidados a participar do programa Tarde é Sua, da Rede TV, sendo taxados de vândalos, infantis, debilóides, entre outros adjetivos proferidos pela apresentadora Sônia Abrão. Qual a sua visão a respeito do comportamento da mídia em relação ao gótico, em específico naquele caso da Tarde é Sua, da Rede TV? Bom, primeiro que a apresentadora foi sem educação, mas até aí já é um problema dela. Bom, olha, eu acho que não é porque um casal fez que todos os góticos vão fazer, que todo mundo tem a coragem de ir lá e roubar um caixão. Eu acho que, sei lá, não tem como assim generalizar isso, né? Não tem por que generalizar isso. Vai de cada um, né? E Tati, assim, a gente falou muito sobre generalização e tudo, tá falando agora sobre o cara dormir no caixão e tudo. E em relação, voltando um pouquinho, em relação à cor, que é uma coisa que marca bastante, eu acho que pra quem tá fora desse mundo, a primeira coisa, gótico lembra de preto, né? Existe algumas pessoas nesse meio que não usam isso? Ou todos os góticos usam preto? Como maioria, né? Não como geral, mas como maioria. A maioria realmente usa preto, mas assim, tem outras cores também, por exemplo, o vermelho, o roxo, o cinza, são cores também que atraem um pouco, que a gente se identifica um pouco, mas é aquela coisa, ninguém é obrigado a usar nada. E você acha que se uma pessoa que começa a utilizar muito outras cores, tipo vermelho ou branco, você acha que entre vocês, góticos, gera um certo preconceito ali, porque a grande maioria usa preto? Olha, sempre tem gente que, até dentro do próprio meio gótico, a gente fala muito de preconceito de fora, mas dentro do próprio meio também tem preconceito. Também tem gente que se liga muito só na parte física, né? Ai, olha só, ele não tá bem vestido, ele não está no estilo. Eu acho que isso é o de menos. Eu acho que o importante, o necessário, é a pessoa ter conhecimento, entendeu? Realmente gostar e estar ali no meio por prazer. E não ficar se prendendo a, nossa, estou bonito ou não. Tati, foi comentado no começo do programa que os góticos têm uma visão diferente. Qual seria essa visão? Eu diria que é uma visão poética. Assim, é uma forma de ver o mundo diferente, porque, na verdade, cada tribo tem sua forma de ver. O rapper, por exemplo, ele se liga muito na coisa da periferia, o punk se liga mais na coisa do anarquismo, o gótico, ele se liga na coisa, eu acho que mais do existencialismo mesmo, né? De olhar o mundo numa visão poética e questionar isso. E às vezes você vê que não tem solução, você acaba sendo meio pessimista mesmo. Tati, e a questão da arte cemiterial? Os góticos são sempre associados à questão do cemitério e muitos afirmam que vão ali ou para um momento de reflexão ou de culto às culturas que lá existem. Qual a sua visão a respeito do cemitério? Olha, eu acho bonito, principalmente quem vai assim para refletir, para arejar e tal.
eu acho muito bacana. Eu particularmente não vou, porque os que tem ali na região onde eu moro, eu não acho bonitos, então não tem porquê. Mas tem gente também que às vezes vai para fazer bagunça, mas assim como em qualquer lugar. Da arte cemiterial você se interessa? Me interessa. Eu acho, como qualquer outra parte assim da arquitetura, eu acho muito bacana. E só mais uma questão, você fala muito do bonito, né? É um bonito para as pessoas, para um grupo de pessoas, no caso. E você acha estranho estar se deparando sempre com esses comentários de ter que, entre aspas, defender que é bonito algo que as pessoas sempre acham ou tétrico ou... O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra vocês, né? A nossa estética ela é totalmente diferente. Os símbolos que tem ali, tudo, né? Até as cores mesmo, enfim. É uma beleza diferente, é uma beleza que a gente aprecia, mas agora querer que as outras pessoas apreciem também é meio difícil. Mas o que a gente pede, na verdade, é que respeitem, pelo menos. E por que nasceu essa ideologia de ir para cemitério e ficar lá entre grupos, conversar, refletir? Você sabe de onde surgiu justamente isso? pelo... Essa vontade? Pela beleza, assim, pela coisa? Justamente por isso mesmo, por essa coisa de refletir, beleza, enfim. Mas por apreciar mortos ou não? Não, mais pela arquitetura. Tem uma frase que saiu agora que o emo de hoje é o gótico que foi ontem, que tipo decaiu e todo mundo que era gótico virou emo. Você acha que isso tá certo? Não, eu acho que tinha muita gente que na verdade não era nada e virou emo, entendeu? Mas você não vê nenhuma relação. Não vejo nenhuma relação, é mais uma tribo como qualquer outra, entendeu? Que sofrem também muito preconceito, entendeu? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados aqui, os estudantes da Universidade de São Judas Tadeu, e ainda a nossa convidada, a Tatiana Sambinelli, da Loja Exótica. E você de casa que também quer participar do Coletiva, não deixe de mandar um e-mail com suas sugestões, críticas ou comentários para tvsaojudas@usjt.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.